Suspeito de roubar carga morre em confronto com a polícia na rodovia dos Bandeirantes. Durante a ação, o motorista foi mantido refém. Obras no aeroporto de Viracopos secam mina que abastece Rio da região. O preço do pão francês pode variar até 140% em Campinas. A dica é pesquisar. No futebol, Ponte Preta encara o Náutico de olho em uma vaga no G4 do Brasileirão da Série B. O Band Cidade começa agora. Boa noite. Um homem morreu em uma troca de tiros com policiais do BAEP, na rodovia dos Bandeirantes. Durante a ação, os PMs recuperaram uma carreta carregada de aço e que havia sido roubada horas antes. O motorista estava dormindo na cabine do caminhão em uma borracharia na rodovia Fernão Dias, quando foi abordado por 2 homens. Ele foi liberado alguns quilômetros depois, próximo a Jarinu. O veículo estava carregado com peças de aço. Acionou o 90, foi irradiado na rede BAEP. As viaturas iniciaram o patrulhamento e localizaram a carreta na rodovia dos Bandeirantes. Assim que os bandidos avistaram a polícia, começou uma perseguição. Eles chegaram a passar por uma praça de pedágio em alta velocidade. Neste trecho aqui, os 2 decidiram saltar do veículo. O caminhão seguiu sozinho, desgovernado, cerca de 300 metros, até parar no canteiro central. Ainda bem que não provocou nenhum tipo de acidente. O veículo foi para dentro do canteiro central em razão do piso ser terra. Deve ter diminuído a velocidade e parou sozinho. Na fuga, houve troca de tiros. Um dos suspeitos foi baleado e morreu no local. Segundo a polícia, ele já havia sido preso por outros crimes. Um revólver foi apreendido. O outro homem entrou na mata. Cerca de 20 homens da Polícia Militar, com o apoio do Canil, fizeram buscas, mas ninguém foi localizado. E veja essa agora, um homem foi preso em flagrante por aplicar um golpe contra a Previdência Social. Ele usava atestados médicos falsos para receber um benefício de quase R$ 4.000 por mês. Tércio Murilo de Souza, de 32 anos, foi preso em flagrante quando apresentava documentos falsos para a perícia do INSS. Há 4 meses, o homem recebia R$ 3.800 de auxílio-doença. Segundo os atestados apresentados, ele tinha problemas renais e de visão e, por isso, não poderia trabalhar. Nós já vimos comprovado que tinha grande possibilidade desse atestado ser falso. E hoje, o médico que teria assinado esse atestado esteve aqui e comprovou que não é atestado lavrado por ele. É um atestado falso, inclusive o impresso, e não colocou o CID, que é o Código Internacional de Doença, e várias irregularidades. Este exame, apesar de ser verdadeiro, era de uma mulher. O homem cortou o nome da paciente e apresentou no INSS como sendo dele. A polícia já tem informações de outra pessoa próxima a Tércio que também recebia benefícios, mesmo estando apta a trabalhar. As investigações continuam. Vamos fazer colheita de material gráfico para elaborar um laudo a respeito disso e identificar outras pessoas que estejam envolvidas com ele. Tércio já tinha passagem pela polícia por receptação. Ele vai ser preso por estelionato e uso de documentos falsos. Motoristas e cobradores de ônibus cruzaram os braços hoje cedo em Campinas. A ação organizada pelo Sindicato dos Rodoviários durou 1 hora. O motivo do protesto é o não cumprimento de um acordo feito com a INDEC, que teria prometido, em reunião no mês passado, construir um banheiro exclusivo para os trabalhadores no terminal central e verificar a situação do ponto de ônibus da Avenida Moraes Salles, que sempre fica congestionado por causa do grande movimento. Por isso, a entrada e saída do terminal foram bloqueadas. O trânsito foi desviado para as ruas do centro, o que gerou congestionamento e demora, irritando os usuários. Parado, mais de 1 hora que eu saí de casa. É difícil, né? Muito difícil, né? A gente sempre paga, né? Mais de 1 hora nós fiquemos até aqui. Muita paciência, né? E ter calma, né? O secretário de Transportes lamentou o protesto, afirmando que houve uma quebra do compromisso firmado em julho. A INDEC informou que as reivindicações vão ser atendidas até o fim de setembro, conforme o acordo. Olha, ontem nós mostramos aqui no Band Cidade que cerca de 1.500 pessoas de Campinas estão na fila de espera para a realização de um exame de audiometria pelo SUS. Fila que poderia ser menor ou nem mesmo existir se a prefeitura não tivesse se esquecido de um convênio firmado com uma instituição aqui da cidade e com capacidade para atender até 300 pacientes por mês.
O convênio foi feito com a Associação de Pais e Amigos de Surdos de Campinas e disponibiliza todos os meses 2.152 exames auditivos em geral. Mas, de acordo com a Apascamp, são realizados apenas cerca de 1.800. Os profissionais não sabem que a Apascamp atende. Então, isso a gente tem essa folga. Que também estamos em negociação com a prefeitura para eles divulgarem que a gente tem possibilidade de atendimento. No caso da audiometria em específico, os 160 exames previstos no contrato com o poder público são realizados todo mês. Mesmo assim, na rede pública, 1.500 pessoas esperam na fila para realizar o procedimento. E para atender esta população, existem apenas 3 aparelhos. Um funciona, o outro foi consertado no mês passado e o terceiro está quebrado. Entre os exames disponíveis na Apascamp, que não são totalmente usados pela população por causa do fluxo de encaminhamento, estão a audiometria comportamental, que é feito em bebês, e o BERA, que avalia a audição sem precisar da resposta do paciente. O profissional que realiza o exame é um profissional diferenciado, então o custo dele é alto também no particular, né? Então é um diferencial que a gente tem aqui na Apascamp, que em várias instituições não tem, que a gente poderia estar usando isso aqui. Para reverter esse cenário, a Prefeitura informou que vai aumentar o número de exames de audiometria liberados pelo convênio, de 160 por mês para 340. Com isso, seria possível atender cerca de 500 pacientes a mais, totalizando 1.000 pessoas. Ainda está em negociação, foi proposto, né? Mas ainda não tem documento nem data fechada. Para o presidente do Conselho Municipal de Saúde, falta planejamento por parte do poder público. Seja no sentido do equipamento quebrado no serviço próprio da Prefeitura, que o Departamento Administrativo não providencia o conserto, a substituição no prazo adequado, na condição adequada, e do planejamento geral do fluxo dos serviços, que mostra uma coisa que é quase assim, surreal. Ter um serviço próprio com equipamento quebrado e uma demanda reprimida e uma parcela daquele serviço contratado por uma entidade prestadora ocioso porque não há um encaminhamento. A Secretaria de Saúde reconhece que existe uma falha no fluxo de encaminhamento para a associação, mas que isso não impede a realização dos procedimentos, porque, segundo a Prefeitura, tem feito uma linha direto com a entidade. Não foi bem isso que a gente viu na reportagem, né? A seguir, obras em Viracopos secam o nascente que abastece rio aqui da região.